Queridos irmãos e amigos, desejo que a paz do Senhor Jesus esteja sobre cada vida e em cada coração. A mensagem de hoje, que tem como título Jesus e os 10 leprosos, encontra-se no Evangelho de Lucas, capítulo 17, dos versículos 11 a 19. O texto bíblico diz assim: De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhes Jesus: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: Não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Essa narrativa de Jesus e os 10 leprosos é encontrada somente no Evangelho de Lucas. Para entendermos melhor essa passagem, é necessário que nós nos reportemos ao período da monarquia em Israel, já no final da existência do Reino do Norte. Nós sabemos que após o reinado de Salomão, durante o reinado de seu filho Roboão, o reino unificado deixado pelo rei Davi foi dividido em 2 reinos: o reino do norte e o reino do sul. No final de sua existência, os habitantes do reino do norte, que tinha como capital Samaria, foram levados para o cativeiro assírio. A respeito dessas pessoas, nunca mais se ouviu falar. No entanto, os assírios deixaram outra parte de judeus do Reino do Norte em Samaria. É importante sabermos que uma das características dos assírios é que eles misturavam os habitantes dos povos dominados. Isso aconteceu também em Samaria, e então surgiu um povo descendente de judeus com pessoas de outros povos, que foram chamados de samaritanos. Por causa disso, eles eram discriminados pelos judeus. E essa situação fazia com que houvesse um clima de hostilidade entre judeus e samaritanos, a tal ponto de os judeus não poderem atravessar a região de Samaria, a não ser que estivessem em grupos e até mesmo com pessoas armadas. Caso contrário, a segurança não estaria garantida. Foi nessa região que Jesus passava para chegar a Jerusalém. É interessante nós observarmos que não era necessário que Jesus passasse por Samaria para chegar a Jerusalém. Havia, pelo menos, outros 2 caminhos que poderiam ser percorridos por Jesus para chegar a Jerusalém. Isso mostra que o encontro de Jesus com aqueles 10 leprosos não foi um encontro ocasional, não aconteceu por acaso. Jesus sabia que passaria por Samaria, entraria em uma aldeia e que 10 leprosos viriam ao seu encontro. Não foi coincidência o encontro de Jesus com esses 10 leprosos, assim como também não foi coincidência o encontro de Jesus com a mulher samaritana, pois a Bíblia diz claramente no capítulo 4 do Evangelho de João que era-lhe necessário passar por Samaria. Ao entrar na aldeia, Jesus viu esses homens vindo ao seu encontro, gritando de longe: Mestre, compadece-te de nós. Jesus conhecia a vida de sofrimento das pessoas leprosas. Na época de Jesus, a lepra era uma terrível doença, incurável. Desde o momento em que era constatada a lepra, o leproso passava a viver em um lugar isolado. Ele era afastado do convívio social. Muitos viviam em cavernas, afastados das aldeias.
Geralmente viviam em grupos, porque um leproso conhecia e compreendia as necessidades do outro e assim eles se ajudavam. Quando os leprosos entravam em uma aldeia, usavam um sininho para avisar aos habitantes que estavam se aproximando. Desta forma, todos manteriam distância. De acordo com a lei de Moisés, os leprosos eram obrigados a manter distância das pessoas. Quando se aproximavam, tinham que gritar imundo para alertar a todos a respeito de sua aproximação. Quando os leprosos, de longe, clamaram pela compaixão de Jesus, estavam obedecendo à lei de Moisés. Ao vê-los, Jesus lhes disse para irem se apresentar ao sacerdote. A lei de Moisés determinava que quando um leproso fosse curado, deveria se apresentar ao sacerdote e, se fosse considerado limpo, poderia voltar ao convívio social. E enquanto eles caminhavam, obedecendo às palavras de Jesus, perceberam que foram purificados. Então um deles decidiu voltar a Jesus para agradecer ao Senhor e, enquanto voltava, dava glórias a Deus em alta voz. É interessante que Jesus não curou os 10 leprosos, mas simplesmente ordenou que eles fossem ao sacerdote. E durante aquele ato de obediência foram purificados. Eles somente foram curados porque obedeceram à palavra do Senhor Jesus, assim como Naamã somente foi curado de sua lepra quando obedeceu à palavra do profeta Eliseu. Somente quando Naamã se lavou 7 vezes no Rio Jordão é que ele foi purificado de sua lepra. Essa passagem nos faz lembrar de Deuteronômio capítulo 28, que nos ensina a respeito das bênçãos que nos alcançarão quando obedecermos à palavra de Deus. Voltando ao texto, um dos leprosos retornou para agradecer, demonstrando alegria por causa da bênção recebida. O coração dele estava cheio de gratidão. Ele veio pelo caminho dando glória a Deus em alta voz, prostrou-se com o rosto em terra aos pés do Senhor Jesus, agradecendo-lhe. Jesus perguntou onde estavam os outros 9 leprosos que também haviam sido curados. Jesus então confronta aquela situação, dizendo que somente um samaritano, um estrangeiro, havia voltado para agradecer. É interessante como Jesus sempre destaca a figura do samaritano, não somente nessa passagem, mas também na parábola do bom samaritano. Quando Jesus colocava os samaritanos em evidência, deixava bem claro que não os via como inimigos, mas como pessoas que também poderiam ter um encontro com Deus, pessoas que poderiam ter a experiência da salvação. Quando Jesus colocava os samaritanos em evidência, queria dizer aos judeus que uma vida de religiosidade aparente não é o suficiente. Jesus queria mostrar que é necessário ter uma vida de relacionamento com Deus. E foi a atitude de aproximação daquele homem que impactou o Senhor Jesus. Ele voltou dando glórias a Deus em alta voz, ele se prostrou aos pés de Jesus, ele agradeceu a bênção recebida. Nada disso ficou despercebido diante do Mestre. Essa atitude nobre impactou o Senhor de tal forma que fez com que ele tivesse outra atitude em relação àquele homem. Jesus agora diz: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Aquele homem recebeu mais de Jesus porque ele se aproximou mais do Senhor Jesus. Todos os 10 leprosos foram abençoados, todos os 10 leprosos foram curados, mas apenas um foi salvo. Essa mensagem nos permite extrair diversas aplicações para as nossas vidas. A primeira aplicação diz respeito ao fato de nada em nossas vidas acontecer por acaso.
Assim como não foi por acaso o encontro de Jesus com aqueles 10 leprosos naquela aldeia de samaritanos, assim também as coisas não acontecem por acaso em nossas vidas. Devemos entender que Deus tem o controle sobre todas as coisas e saberá muito bem a hora de agir e o modo de agir em nosso favor. A segunda aplicação para as nossas vidas diz respeito à necessidade de entendermos que Jesus conhece todas as coisas. Assim como Jesus conhecia a necessidade daqueles homens de serem curados, assim também Jesus conhece a necessidade de cada um de nós. Assim como aqueles homens clamaram por Jesus e foram respondidos, assim também devemos fazer. O Senhor disse em sua palavra: invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. E disse também: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. A terceira aplicação para as nossas vidas diz respeito à atitude de obediência daqueles homens. Assim como aqueles 10 leprosos foram abençoados em uma atitude de obediência à palavra do Senhor, assim também nós seremos abençoados por Deus quando vivermos uma vida de obediência à sua palavra. Somente por meio da obediência é que as bênçãos do Senhor nos alcançarão. Somente por meio da obediência é que nós demonstraremos a Deus o nosso amor por Ele. Jesus Cristo disse: se me amais, guardareis os meus mandamentos. A quarta aplicação para as nossas vidas diz respeito à atitude de reverência e gratidão. Assim como aquele leproso voltou dando glórias a Deus em alta voz e se prostrou aos pés de Jesus, agradecendo-lhe a bênção recebida, assim também nós devemos ter os nossos corações agradecidos pelas bênçãos que o Senhor Jesus tem nos concedido. Mais grato a Ti, Senhor, mais grato a Ti, mais consagrado, ó faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a Ti, mais grato a Ti. Essa deve ser a nossa canção. A quinta aplicação para as nossas vidas diz respeito ao relacionamento com Deus. Quando aquele homem curado glorificou a Deus, se prostrou diante do Senhor com o coração agradecido, estava aberto a ter um relacionamento com o Senhor Jesus. Fruto disso foi que o Senhor se revelou mais a ele, agora não somente como aquele que tem poder para curar, mas também como aquele que tem poder para salvar. Do mesmo modo, Jesus quer se revelar a nós, mas é necessário que nós nos aproximemos mais dele. A sexta e última aplicação diz respeito ao fato de Jesus sempre ter mais para dar. Aqueles 9 leprosos receberam a sua bênção e foram curados. Cada um deve ter voltado para a sua própria vida, mas o que voltou para agradecer, com sua nobre atitude, provocou Jesus, fazendo com que ele tivesse outra atitude em relação a ele. Agora ele não receberia apenas a cura de sua lepra, mas também teria uma experiência de salvação. Dos 10 leprosos, 9 foram curados e apenas um foi curado e salvo. E a aplicação para as nossas vidas é esta: será que eu tenho tido uma nobre atitude que provoque o Senhor Jesus a fazer algo mais por mim? O que tenho feito que pode ser capaz de mover a mão de Deus em meu favor? Cada um de nós precisa refletir seriamente a respeito disso, pois uma nobre e impactante atitude poderá mover a mão de Deus em nosso favor. Desejo que Deus abençoe a todos abundantemente em nome do Senhor Jesus e que essa mensagem continue falando aos nossos corações pelo poder do Espírito Santo.